Olá, cachoeirense, tudo bem? Esse, de repente, pode ser um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no país. Agora, a prova definitiva do que muita gente se recusa a enxergar. O Brasil, ele não está sendo governado, está sendo saqueado. E os responsáveis têm nome e endereço. Eu vou citar todos eles, mas antes eu gostaria de falar uma coisa com vocês sobre o Banco Master. Ministro do STF, do filho do presidente, do irmão do presidente. Eu preciso que você entenda como chegamos nessa situação toda até aqui. Porque esse escândalo não nasceu do nada. Ele é produto de um processo e entender esse processo é a única forma de não ser enganado de novo. A Lava Jato expôs o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Vocês lembram de Deltan Dallagnol, um dos líderes da Operação Lava Jato? Hoje ele é deputado federal. Depois de ter sido regaçado pelo sistema, o juiz Sérgio Moro virou réu. Por que a Lava Jato foi exterminada? Porque Bolsonaro entrou. Não estou defendendo Bolsonaro. E se Bolsonaro se tornou uma ameaça para esse sistema, não é porque ele era santo. Não estou aqui para defender político nenhum. Estou trazendo os fatos que você precisa saber, nós precisamos saber. Mas porque ele ameaçava o sistema. Quando você ameaça o esquema, todos que têm rabo preso entram em pânico. Aqui em Cachoeira não é diferente, né? Mas criaram nesse sistema no governo uma união jamais vista nesse país. Executivo, legislativo, judiciário, imprensa, artistas, academia, todos alinhados contra a ameaça comum. Se lembra quando Barroso subiu no palanque, o ministro, e gritou: vencemos o bolsonarismo? Era exatamente isso que estava querendo dizer. Lula foi descondenado e voltou à presidência, com todos os ministros alinhados, com o STF do lado dele, com a narrativa de que o amor venceu. 3 anos depois, a história está se repetindo no Brasil. Só que piora. Agora deixa eu te contar o que está acontecendo. Tem o Daniel Vorcaro, do Banco Master. Ele foi preso pela segunda vez em 4 meses. Na primeira vez, estava no aeroporto de Guarulhos, onde roubaram aqueles ouros. Lembra? 700 quilos de ouro, com um jatinho particular em direção aos Emirados Árabes. Dessa vez, a Polícia Federal chegou antes do amanhecer na porta da casa desse banqueiro. Quando abriram o celular dele, encontraram um grupo de WhatsApp chamado A Turma, uma milícia privada. Gente paga para monitorar jornalistas, ex-desafetos. O chefe dessa operação, chamado de Sicário, recebia R$1 milhão por mês. 1 milhão por mês. Sob o jornalista Lauro Jardim, do Globo, o Vorcaro mandou a seguinte mensagem, que era dar um pau nele, quebrar todos os dentes dele num assalto sobre a empregada que teria ameaçado, que tinha que moer essa vagabunda. É esse o homem que jantava com os ministros, que entrava no Planalto, tinha o número de todo mundo no celular. E no mesmo dia da prisão, o sicário foi preso. À tarde, estava desacordado na Superintendência da Polícia Federal. Segundo informações, tentou suicídio. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito honesta. Quem se suicida dentro da Superintendência da Polícia Federal? Porra, gente, lá tudo é filmado, é tudo monitorado. Tendo tanto a contar, isso aconteceu. Alguém que conhece nome, alguém que se abrisse a boca, levaria muita gente junto. Agora vem o que a mídia, que atua em cadeia na América Latina, não está colocando junto. Do jeito que precisa colocar. No celular de Vorcaro, desse bancário, a Polícia Federal encontrou 47 contatos ligados ao STF. O presidente do Banco Central, o presidente da Câmara e do Senado, ministros do governo, senadores, deputados. E as mensagens mostram muito mais do que contatos. Mostram encontros, favores e combinações. Dias Toffoli e Vorcaro se encontraram ao menos 10 vezes, segundo o relatório da Polícia Federal. Toffoli foi até convidado para o aniversário de Vorcaro, o banqueiro. A família de Toffoli tinha negociações num resort de luxo. Vocês sabem disso que vocês estão vendo nos jornais, cujas cotas passaram pelas mãos do cunhado de Vorcaro. Quando o caso Master chega na mão do STF, adivinha quem foi sorteado o relator? O Toffoli.
Como relator, ele decretou sigilo máximo, mandou lacrar as provas. E quando eu, você ou alguma pessoa que a gente conhece faz uma merda, comete um crime, nem um advogado nosso consegue sigilo em prova nenhuma, né? Tem sempre alguém para arregaçar a gente. Ou seja, tirou o acesso da Polícia Federal, sendo que viajou num jatinho particular com o advogado de um dos presos da operação. A Polícia Federal pediu suspeição dele. Os 10 outros ministros se uniram, disseram que Toffoli não tinha conflito de interesse. Porra, você tá de sacanagem, né? Assinaram uma nota de apoio e só depois ele pediu para sair. O ministro Alexandre de Moraes, a esposa dele, Viviane Barsi de Moraes, tem um escritório de advocacia que fechou um contrato, todo mundo sabe, de 129 milhões com o Banco Master. 129 milhões de reais. Porra, brasileiro, cachoeirense. Abre a cabeça, olha o que está acontecendo no Brasil e você ainda acredita nesse governo? Antes do Banco Master colapsar, antes das investigações explodirem, no celular do Vorcaro, a Polícia Federal encontrou mensagens enviadas a Alexandre de Moraes no próprio dia da prisão do banqueiro, novembro de 2025, 7 horas da manhã. Vorcaro escreveu: fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Alexandre de Moraes respondeu na mesma hora, mas as 3 respostas eram de visualizações únicas. Aquela que apaga. É um tipo de mensagem que apaga e ninguém vê mais. Não consegue mais ler. Não existe rastro. Flávio Dino, mesmo que subiu no trio elétrico do Carnaval, fazendo o sinal do L, o primeiro-ministro comunista do STF, comemorando publicamente pelo presidente quando o ministro entra na corte. Esse mesmo ministro suspendeu a quebra de sigilo da amiga do filho do Lula, Lulinha, na CPMI do INSS, no mesmo dia em que foi aprovada. E aí ele diz com cara séria que ministro não tem lado político. O irmão do Lula, Chico, vice-presidente do Sindinap, um dos sindicatos que mais desviou dinheiro de você, dos aposentados, do INSS, o esquema que roubou 6 bilhões de reais dos aposentados e dos pensionistas. 104% desse valor foi durante esse governo. Filho do Lula, Lulinha, aparece nas investigações do INSS, com viagens pagas pelo operador do esquema, 25 milhões de reais em movimentações suspeitas e uma mesada de 300 mil reais por mês, vindo de quem roubava os aposentados. E isso não é a primeira vez, porque também envolveu a empresa de telefonia Oi. Não sei se vocês se lembram disso. Milhões saíam da direção da Game Corp, empresa do filho de Lula, Lulinha. O procurador da Lava Jato foi direto. O maior ativo que a Oi buscava era o sobrenome dos sócios. O caso foi arquivado pelo STF. Ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que saiu do cargo há pouco tempo, tinha escritório da família recebendo 5 milhões de reais por mês do Banco Master. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, foi quem indicou Lewandowski para o caso do Banco Master. O Daniel Vorcaro descreveu uma reunião no Palácio do Planalto com o Lula, 3 ministros e o futuro presidente do Banco Central. A mensagem para a namorada foi simples, foi ótimo, muito forte. Esse é o Brasil real. Esse é o Brasil das sacanagens. Esse é o Brasil que deixa a gente cada vez mais pobre, mais ferrado, dependendo do sistema. E eu vou falar mais sobre esse sistema. Agora, deixa eu mudar o rumo da conversa. Por que preciso falar de você? Se você for no Paraguai, tu compras um iPhone, um iMac e uma câmera. Tudo isso você paga 50% mais barato que no Brasil. 50% por causa dos impostos. Você tem ideia do que seria isso, a vida? Se tudo custasse 50% mais barato? Imagina isso no seu orçamento. O carro você compraria, caberia no seu orçamento. A entrada da sua casa própria, que parece impossível, seria possível. Aquela viagem dos sonhos que você tem com seu esposo, sua esposa, aconteceria. O celular que você deseja, mas não consegue, estaria na sua mão. Tudo isso não é abstrato, é palpável, coisa que a gente
Poderia ter, mas não tem. É a sua vida real concreta que está sendo roubada todo mês. Eles têm uma explicação pronta para isso. E sabe o que se chama? Justiça social. A esquerda abraça as minorias, aponta um inimigo, coloca todo mundo como vítima e vende esse sonho para justificar cada novo imposto que você paga, que eu pago, nós pagamos todo mês. Ou seja, esse governo cria um imposto a cada 37 dias. Ou seja, em 4 anos, nós vamos pagar 39 impostos a mais. Esse é o dinheiro que não volta para mim, não volta para você, não volta para ninguém. Ele vai para a máquina, ele vai para o sistema, ele vai para o governo podre, esse que nos rouba. Vai para quem está dentro, vai para o esquema. Enquanto isso, as empresas brasileiras sufocam. O Brasil tem uma das maiores taxas de mortalidade de empresas do mundo. Cada empresa que fecha é um emprego que some, é uma família que perde renda, é mais gente dependendo do Estado. Dependência é controle. Um povo pobre, fraco e desarmado é um povo dominado, calado, submisso. A lógica é bem simples. Quanto mais o Estado, maior o poder nas mãos de quem está no poder. E quanto mais você vota neles, erradamente também, mais você financia a sua própria prisão. O único jeito de sair disso é a população se unir, se revoltar e lutar contra isso tudo. Tirar o poder de quem está no Estado, diminuir os impostos, diminuir a máquina pública, devolver o dinheiro e o poder para quem trabalha, para você que é trabalhador. Quando você vota, infelizmente, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar. Tem amigo meu que não vai gostar do que eu vou falar. Mas quando a gente vota na esquerda, tá votando por mais impostos, por mais controle, por mais conivência de tudo o que estou falando aqui nesse vídeo. Eles controlam o executivo, controlam o judiciário, o legislativo, jogam provas no lixo, eliminam investigações e quando alguém sabe demais e está prestes a falar, você sabe muito bem o que acontece. A cabeça de muita gente ainda está fechada para isso. Compartilhe esse vídeo, mostra para as pessoas que querem abrir a cabeça. Você pode ser um motivo de alguém acordar. É quando o povo se une que a gente muda um país, porque todo o poder emana do povo. Entenda isso.